Louvado seja para sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Todo aquele que tem um filho tem a vida. Todo aquele que tem um filho tem a vida. Todo aquele que tem um filho tem a vida. Aleluias. Aleluias. Todo aquele que tem um filho tem a vida. Obrigado, Senhor. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada jamais nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluias. Nós estávamos longe, nós estávamos separados, nós estávamos perdidos no lamaçal de pecado, nós estávamos afogados. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Mas Ele nos aproximou, nos resgatou do império das trevas, nos colocou de volta no reino do Filho do seu amor, para que tenhamos vida e vida em abundância. Sabe de uma coisa? Além de tudo isso, Ele nos deu poder e autoridade, nos devolveu o reino e disse: agora vivam a melhor vida que vocês poderiam viver. Aleluia. Ele destruiu a parede de inimizade. O véu que nos separava já não separa mais. Já não existe mais separação. Amém. Aleluia. Nós podemos levantar as nossas mãos mais alto que puder. Aleluia. Fecha teus olhos nesse momento. Aleluia. Aleluia. Nós vamos cantar esse refrão mais uma vez. Quebrou o abismo. E você vai meditar e cantar isso com o coração, com os olhos fechados agora. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por uma igreja viva, por uma igreja, Senhor, que entende o poder do seu Espírito, o poder que há no nome de Jesus, o poder da palavra, Senhor, que nós enviamos com a boca, crendo com o coração. Aleluias. Nós declaramos que a última palavra é do Senhor. Satanás não tem o direito de determinar o nosso futuro. A palavra de Deus determina o nosso futuro. A palavra que sai da boca de Deus determina o nosso futuro. A palavra que saiu da boca de Deus entrou no nosso coração. E a palavra que caiu no nosso coração, ela sai da nossa boca como espada afiada. Aleluias. Aleluia. Eu recebi um recado agora que a nossa querida pequena Nina passou mal nesse momento, e nós vamos declarar com a boca, pela palavra que entrou no nosso coração. Amém. Certa vez um centurião chegou para Jesus e disse: meu servo está doente, está lá em casa. Ele disse: eu vou lá curar. Ele disse: não precisa não, manda uma palavra. Diga uma palavra. Diga: basta uma palavra. Então diga: Nina, em nome de Jesus, receba agora refrigério, cura, força, poder. Levante-se. Diga: Satanás, você não tem poder para determinar o futuro da Nina. A palavra de Deus já determinou. Ela viverá, ela não morrerá, ela contará os feitos do Senhor em sua vida, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia!
pode celebrar a cura. Você pode celebrar a cura agora. Celebre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Bom dia. Você está feliz com o Senhor? Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Diz que bom que você está aqui pela manhã. Aleluia, glória a Deus. Glórias. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A graça e a paz. É muito bom estarmos juntos nessa manhã de domingo. Esse é o nosso segundo culto já teve o culto dos heróis da resistência logo cedo. Os heróis da fé. Hoje nós saímos de casa, hoje estava 11 graus pela manhã. Diga, louvado seja. Aleluia. Mas quando a gente chega aqui, o fogo pega, esquenta, amém? Diga, Deus é bom. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus diz nós acabamos de citar esse versículo aqui, em João capítulo 3, verso 16, talvez o versículo mais lido em todo o mundo, mais conhecido, mais decorado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho engraçado, acho que Deus tem alguma coisa com esse negócio de 3,16. Tem um monte de versículo importante em 3,16, eu não sei se você sabe, né? Mas na primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, diz: também nós nisso conhecemos o que é o amor, e que Cristo tenha dado a sua vida por nós. E nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Diga, Cristo deu a sua vida por mim. E agora eu tenho um compromisso. Dar a minha vida pelo meu irmão. Amém. Isso tem que ser algo vital na nossa vida. O tempo todo a gente tem que estar com isso em mente. Cristo deu a sua vida por nós. Deixa eu te dizer, você não escolheu estar aqui. Eu vou dizer de novo. Você não escolheu estar aqui. Ele te escolheu primeiro. Amém. Quando nós estávamos perdidos, irmãos, Ele nos escolheu, Ele foi lá, Ele nos resgatou, Ele nos trouxe de volta. Amém. A gente só escolheu o lugar que entrar, mas foi Ele que nos conduziu para cá. Amém. Diga, Deus é bom. Então, essa questão do amor de Cristo, às vezes, tem que estar sempre latente dentro de nós. A gente tem que estar o tempo todo pensando nisso. Era assim com o apóstolo Paulo. Eu fico imaginando o esforço que o apóstolo Paulo fazia para tentar expressar as coisas que estavam dentro dele. Um homem que teve revelações, visões, né, encontros tremendos, divinos com o Senhor. E ele se esforçava para que as pessoas compreendessem a revelação de Cristo, a revelação da nova aliança, para que as pessoas vivessem verdadeiramente em novidade de vidas. E um dos textos que eu vejo talvez mais clara essa revelação, a forma que o apóstolo Paulo coloca, que para mim na verdade é um dos textos mais complicados, né, de se entender isso, é 2 Coríntios capítulo 5. A partir do versículo 14. Eu queria que você abrisse lá comigo, por favor. Eu já preguei umas 10 vezes sobre isso. Mas sabe uma coisa? Toda vez que eu prego, eu tenho a impressão que eu não vou conseguir falar tudo. E no final eu sempre percebo que faltou alguma coisa. Então vamos voltar para lá de novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Aleluia. Você está comigo aí? 2 Coríntios 5, 14. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, e as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém. Nós vamos ler esse texto mais adiante um pouquinho. Eu quero concentrar mais adiante, mas para a gente entender os próximos versículos, a gente tem que entender o que Paulo estava dizendo aqui. Então,
Pensando em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente é tendencioso a pensar que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu filho quando ele enviou Jesus do céu para cá. Mas não foi, Jesus abriu mão da sua glória e ele veio voluntariamente. Deus deu o seu filho quando aqui na terra ele abriu mão da sua própria vida e foi para a cruz. Esse é um ponto que você precisa ficar bem claro. Quando Jesus estava aqui na terra, Deus tinha um filho único, amém? Um unigênito de Deus. Durante todo o tempo, durante 33 anos que Jesus andou na terra, Deus tinha um filho, e esse era o unigênito de Deus. Diga comigo, o unigênito de Deus. Mas no momento que a Bíblia diz que Deus deu o seu único filho, se Deus deu o único que tinha, ficou sem nenhum. Se Deus tinha um único filho, em um dado momento Deus ficou sem nenhum filho. E a gente sabe que esse momento foi o momento da cruz, quando ele voluntariamente se entregou em favor de nós. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu quero que você entenda a cabeça de Paulo pensando nisso, porque é exatamente isso que ele está dizendo no capítulo 5, versículo 14. Ele diz, porque o amor de Cristo nos constrange. A gente já sabe o que é ficar constrangido. Às vezes a gente fica constrangido. Você quer ver uma coisa? Você recebe uma oferta, você fica constrangido. Você recebe um presente de alguém que você não espera, você fica constrangido, não é assim? Às vezes as pessoas fazem atos com a gente que a gente não espera e a gente fica constrangido. E esse constrangimento é um sentimento que não é nem vergonha e nem receio. Eu sei lá o que é um constrangimento, é um negócio por dentro. A gente fica meio assim, com cara de pastel, meio bobo, não é? Só que isso que Paulo está dizendo não é esse sentimento, não. A palavra constrangimento aqui, ela tem uma tradução literária bem interessante. Quando eu sei que talvez aqui nem todo mundo sabe do que eu estou dizendo, mas alguém aqui sabe o que é um curral de vaca, de boi? Levanta a mão aqui, sabe? Todo mundo sabe, né? Talvez nunca tenha visto, mas sabe o que é um curral. Então lá dentro se coloca as vacas. E quando vai precisar vacinar as vacas, como é que você vai ficar correndo atrás de vaca para dar vacina? Até porque as vacas é tudo parecido uma com as outras. Você vai dar nenhuma, quando pensa que não, voltou, você não sabe que já deu, não é? Então tem uma estratégia, e essa estratégia é o seguinte: eles fazem um cantinho do curral lá, que ele vai ficando mais estreito à medida que ele vai se afunilando. Pronto, a palavra é essa, ele vai se afunilando. Então até o ponto de passar uma vaca só. Então eles empurram as vacas todinho para lá, e vai empurrando, e aquilo vai ficando apertado, até passar uma vaca só. E na hora que passa ele vai vacinando uma por uma, e as vacas vão embora lá. O nome daquele negócio chama constrangimento. Entendeu o que eu estou dizendo? Paulo diz, quando eu começo a pensar no que Cristo fez, esse negócio me aperta ao ponto de eu não poder parar e ter que passar por esse estreito de fazer alguma coisa por Ele. É algo que não tem para onde sair. Ele diz, ai de mim se não pregar. Ai de mim, irmãos, de se não pregar o Evangelho. Por quê? Porque ele entendeu. Ele era constrangido, ele era pressionado, ele era empurrado a fazer alguma coisa. Esse amor compreendido nos impulsiona. Aleluia. Entende o que ele está dizendo? Agora, o que é que ele pensava que apertava ele de tal maneira ao ponto de ele dizer, eu não consigo ficar parado, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele diz, quando eu penso no seguinte, Cristo morreu por todo mundo. E se Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Irmãos, parece simples. Diz assim, ele morreu por todos, logo todos morreram. Fala de novo isso. Agora fala pensando nisso. Irmãos, esse pedacinho de frase aí, ele é carregado de uma revelação tão grande, que se você entender o que ele está dizendo aí, você nunca mais vai pensar no Evangelho da mesma maneira. Por quê? Porque a Bíblia diz que esse tipo de pensamento constrangia Paulo. Tinha algo dentro disso que impulsionava Paulo para fazer alguma coisa. E ele diz, o pensamento era esse, ele morreu por todos. Cara, ele morreu. Que todos foram que Jesus morreu? Quem foram os todos aqui? Todos. Não é só os crentes, ele morreu por todos. Ele morreu por toda a humanidade, por aqueles que já tinham morrido, por aqueles que viviam, por aqueles que ainda iam nascer. Ele morreu por todo mundo, por todos os descendentes de Adão, ele morreu por todos.
Agora, se ele morreu por todos os descendentes de Adão, que já existiram, que existiam naquela época, que ainda vão existir, se ele morreu por todos, é porque então todos os descendentes de Adão morreram nele. Olha para você, irmão, diz: você é descendente de Adão? Então está morto. Diga: você morreu. O que ele está falando sobre isso? Para que a gente entenda, a gente vai ter que voltar um pouquinho aqui no nosso raciocínio. Quando Deus criou o homem, queridos, a Bíblia diz que Ele criou céus e terra. A terra estava sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. Deus depois começou a colocar ordem em todas as coisas e começou a aprimorar a terra, ou dar a ela uma forma que seja apropriada para o desenvolvimento humano. Tudo que você vê hoje na terra, irmão, foi pensado para que houvesse vida na terra. Eu não sei se você já estudou, olhou sobre isso. Existem aproximadamente 122 variáveis possíveis. É como se você pegasse 122 botões e botasse um do lado do outro, sendo que você pode mover ele para cima em infinito, para baixo em infinito, e eles têm que estar exatamente na mesma posição certinha para que haja vida na terra. Se 1 milímetro de um desses aí saísse do lugar, a gente morria. Ou seja, tudo o que Deus criou foi pensando na gente, irmãos, tudo. E eu acho interessante, porque quando Ele vai criando todas as coisas, a Bíblia diz que Ele criou primeiro, fez separação entre céu, terra, criou o universo, criou tudo. Aí olha para tudo que Ele criou e diz: ficou bom. Agora a gente só pode dizer que algo ficou bom quando a gente comparar com outra coisa. A gente não tem como dizer que algo é bom se a gente não tem o parâmetro. Sim ou não? Por quê? Qual era o parâmetro se não existia nada? Não existia nada fisicamente, mas na cabeça de Deus existia você. Porque tudo que Deus criou foi pensando em você. E não é aquela música do mundo não, estou falando da Bíblia. Se bem que aquele cara deve ter roubado uma inspiração nossa, não é possível. Mas Deus queria, na verdade, criar os homens. Ele queria ter uma família, Ele queria ter filhos. E Ele pensou na melhor criação que Ele podia ter. E Ele disse: bom, peraí, mas para ter essa criação eu preciso fazer algo espetacular. Peraí. Aí Ele fez o céu. Aí Ele olhou e disse: deixa eu pensar como é que eu tinha pensado em fazer eles. Deixa eu ver se esse céu está à altura do que eu vou criar. Aí Ele pensava em você, olhava para o céu e disse: ficou bom. O parâmetro de Deus sempre foi a humanidade. Nós somos a coroa da criação. Nós somos o motivo, a motivação. Nós somos o alvo do amor de Deus. Nós somos, irmãos, a humanidade é o alvo do amor de Deus. Ela é a motivação de todas as coisas. Amém. Nós não somos fruto do acaso. Nós não somos, irmãos, o resto do barro que sobrou da formação da terra. Não, nós somos o melhor que Deus podia ter criado. E todas as coisas foram criadas em função de nós. A Bíblia diz que, lá em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E se não existisse o verbo, nada do que foi feito se fez. Se não fosse pelo verbo, Deus não teria feito nada. E quando a gente vai olhar quem é o verbo é Jesus, homem. Jesus é a personificação do Filho perfeito de Deus. Agora, o mais extraordinário nisso é que Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 3, que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus pensava em Jesus, mas dentro de Jesus já havia você. Entende isso? Aí Deus cria todas as coisas depois de haver criado tudo. Como um homem muito rico que tinha todos os recursos possíveis e agora estava esperando o seu filho nascer, Ele deu a esse filho tudo o que ele podia ter do melhor. Se você fosse ter filhos hoje e você tivesse todo o dinheiro do mundo, você ia economizar? Não, querido. Você ia comprar a melhor casa, você ia separar o melhor quarto, você ia comprar o melhor enxoval, você ia comprar tudo do melhor. É seu filho, você pode. Você ia contratar segurança, você ia contratar babá, você ia contratar tudo. Você pode, amém? Foi assim que Deus fez. Deus preparou a terra, amém? Na terra Ele separou um lugar que Ele chamou de Jardim do Éden, e Ele colocou o seu filho lá dentro. Para guardá-lo, contratou anjos, mandou fazer anjos. Vamos criar os anjos para guardar os homens, amém? E Deus fez todas as coisas pensando em nós. Quando Deus trouxe à existência o homem, a Bíblia diz que Deus o colocou no Jardim do Éden. A palavra jardim, originalmente falando, ela significa lugar cercado, protegido, guardado. E Éden significa lugar de delícias, de regalias.
Aí Deus pega o homem que criou, a sua imagem e semelhança, e coloca debaixo de uma proteção, guardado, cercado, e disse: agora desfruta de todas as regalias que papai preparou para você. Aí eu te pergunto, o que é que nós fizemos para merecer isso tudo? Me diga, o que é que nós fizemos para merecer isso tudo? Absolutamente nada. Eu falei no primeiro culto aqui, o pastor Marcos Honório Júnior, ele tem falado algo bem interessante. Tem um monte de teólogo tentando explicar por que Deus criou o homem. E aí alguns dizem, criou porque Deus precisava de ser amado, né? O homem é para amar a Deus, é para adorar, Deus precisa ser adorado. Agora o mais interessante é que o nome de Deus significa aquele que não tem necessidade de nada. Aquele que é suficiente em si mesmo. Agora, como é que aquele que é suficiente em si mesmo vai precisar do meu amor? Da minha adoração? Ele não precisa de nada. E aí ele disse que chegou a uma conclusão. Só pode ter um motivo pelo qual Deus criou os homens. Quer saber? Pergunta aí. Qual é, pastor? Porque Ele quis. Deu vontade, amém? Agora, a gente devia fazer o que com essa informação? Ser grato todos os dias pela manhã, acordar e dizer: obrigado, Pai, porque sou seu filho. Obrigado porque me escolheu em Cristo para ser seu filho, sua família. Obrigado porque não nascemos outra coisa, irmãos. Está entendendo? Nascemos homens, um pouco menor que Deus, coroado de glória e honra. Temos que ter essa consciência de gratidão no coração, porque nascemos na família de Deus. Agora, não merecíamos, não fizemos nada para merecer isso. E esse lance de ter tudo e não merecer, sem merecimento, chama-se graça. Diga graça. Aleluia. Tem gente que confunde graça com misericórdia, né? Não sabe o que é graça, o que é misericórdia. Graça é isso, é quando você não merece e recebe. Diga graça. É quando eu não estou merecendo nada e eu recebo tudo. E o que é misericórdia? É quando você merece e não recebe. Você não está recebendo o que merece. Entendeu? Graça é quando você merece, recebe sem merecer. E misericórdia é quando você não recebe o que merece. Então Deus nos colocou lá em graça. Nós não merecíamos, Ele nos colocou lá para desfrutar de uma vida plena, abundante, próspera, por graça. E nós ficamos como quem sonha. Quando estávamos no Éden, né? E em Adão, claro, que nele estávamos todos nós. Adão estava nele, todas as sementes da humanidade. Eu e você estava nele, todos nós estávamos nele. Estávamos dentro de Adão. Estávamos em estado de graça. Diga, estado de graça. Estávamos como quem sonha, vivendo as regalias de Deus. Deus disse: ó filho, trabalha aí, cultiva o jardim e guarde. Uma das traduções dessas palavras é a mesma palavra para cultivar e guardar. Uma das traduções é crescer, aprender. Deus nos botou lá para que nós cresçamos, aprendamos, nos desenvolvêssemos, nos tornássemos pessoas melhores. Deus não nos pegou, pronto, colocou no Éden. Ele nos colocou como alguém que fosse dar os primeiros passos e nos deu tudo o que era necessário para construir algo tremendo e maravilhoso. A única condição que Deus colocou naquele jardim foi: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que dela comer, certamente morrerá. Coma livremente do resto, fique à vontade, aproveite das regalias, fique aí. E a única coisa que você não pode é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, ele podia comer de todas as outras árvores e não podia comer, ou pelo menos não deveria. Poder podia, porque é tanto que ele comeu. Ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora veja que todas elas alimentavam ele, inclusive a do bem e do mal. Todas as árvores servem para alimento. A questão é que nós vamos entender algo aqui, que, por exemplo, ali também estava no Éden a árvore da vida. E a árvore da vida representa a palavra de Deus. As outras árvores, os frutos naturais, alimentam o nosso corpo físico. Mas a árvore da vida, que representa a palavra de Deus, alimenta o nosso espírito. Amém? Vamos trazer uma palavra à tona aqui, que eu já tenho falado com ela há algum tempo. A árvore da vida, ela influenciava o meu espírito. Era a palavra de Deus. Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora eu estava debaixo de uma influência. A influência da palavra de Deus. Enquanto eu me mantenho debaixo da influência da palavra de Deus, eu preservo todas as coisas à minha volta. Amém.
Tudo que eu tinha, quando eu estou debaixo da influência da palavra de Deus, permanece debaixo do meu controle, do meu domínio. O homem tinha prosperidade, o homem tinha saúde, o homem tinha alegria, o homem tinha paz, o homem tinha justiça, o homem tinha tudo, enquanto ele permanecia debaixo da influência da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que Satanás, a serpente, era o mais astuto de todos os animais que Deus já havia criado. E ele também tinha uma palavra. E ele chega para a mulher e diz: foi assim mesmo que Deus disse? Não coma de nenhuma árvore do fruto do jardim. E a mulher disse: não, foi não. Na verdade o que Deus disse não foi isso não. Agora eu te pergunto, será que a serpente estava interessada em saber o que Deus disse? Fala a verdade. Não, querido, só queria pegar a mulher. Deixa eu te dar um exemplo de uma coisa aqui. Às vezes eu estou dando aula e algumas pessoas chegam assim: pastor, estou com uma dúvida. Eu digo: me pergunte, eu tenho o maior prazer em responder. E as pessoas me perguntam e eu tenho o maior prazer em responder. Quando eu sei, obviamente, que o fato de eu ser professor não quer dizer que eu saiba tudo, né? Tem gente que chega com as perguntas mais cabulosas do mundo e acha que eu tenho que responder. Eu digo: meu filho, eu não sei, né? E a gente tem que ter dignidade de dizer: não sei. Amém? Mas tem pessoas que chegam perto de mim. Uma vez eu estava aqui dando aula, alguém chegou perto de mim e disse assim, ficou esperando. Quando eu ia perguntar, ele disse: deixa o pessoal perguntar. Quando ficou só eu e ele fez: você guarda o sábado? Aí eu pergunto para você, pelo tom de voz, pelo aspecto que eu estou colocando aqui, esse cara está interessado em saber se eu guardo ou não? Não, ele está querendo me convencer de algo que ele crê e que é diferente do que eu creio. A gente tem que aprender a não entrar em contenda de discussões à toa, para não cair nas armadilhas do diabo. Sabe por que a mulher caiu nessa conversa? Que gosta de se meter onde não é chamada. Estou falando da mulher, não estou falando das mulheres. Cuidado, né? Porque a mulher já logo, às vezes elas se identificam com o negócio, mas não tem nada a ver com o que eu estou falando da mulher lá, de Eva. Você está rindo, né? Mas se ela tivesse dito: olha, querido, não é comigo não, vai perguntar ao meu marido. Mas não, foi dar uma de entendida, agora vou falar o que foi. Não, Deus não disse isso. Deus disse, foi que da árvore não comerás, dela não tocarás. Aí já aumentou um ponto. Começa a entrar em assuntos que não domina. E aí se perde no meio do caminho. A gente tem que tomar cuidado com algumas influências que chegam na nossa vida, com aspectos de piedade. Tu percebeu isso na igreja? Você sabe que aquela pergunta não é para saber se aconteceu ou se não aconteceu. É para disparar o veneno. Eu vou roubar aqui uma figura do pastor João Roberto. Ele disse que tem gente na igreja que parece aqueles desodorante de banheiro. De tempo em tempo ele solta uma faísca. Está desapercebido ele. Satanás foi lá e soltou. A mulher pegou, deu para o seu marido, que comeu também. Agora veja, Deus disse: se você comer vai morrer. Satanás disse: pode comer que não morre. A influência da palavra diz: não coma, se comer vai morrer, isso causa dano. E aí a influência de Satanás diz: não, pode comer, isso aí não vai causar dano nenhum. Sabe o que eu quero te mostrar agora pela manhã? É que essa pergunta se repete todos os dias na nossa vida. Todos os dias, em todo o tempo. Todo o tempo você vai tomar uma decisão, o tempo inteiro, desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Você vai tomar uma decisão, aí você pensa na palavra, a palavra diz assim. Aí você ouve a voz de Satanás do outro dia, mas não é bem assim não. Pode fazer, não vai dar problema não. Tu já fez quantas vezes, faz de novo. Alô? E a gente todos os dias vai ter que tomar uma decisão na vida. Ou eu vou permanecer debaixo da influência da palavra de Deus, ou eu vou tomar a decisão de ficar na influência de Satanás. Quanto tempo eu preguei aqui sobre João 10:10? Quantos lembram? O ladrão vem, eu vim para que tenham e vida em abundância. Jesus coloca diante de nós dois produtos. Olha, está aqui, ó. No mundo existem dois produtos: roubo, morte, destruição ou vida abundante. Você escolhe o que quer comprar. É você que decide. O que é que você vai levar para casa? Roubo, morte e destruição ou vida abundante?
Cada um desses produtos é nos apresentado pelos seus representantes, respectivos representantes, com todo respeito aos representantes comerciais. Mas roubo, morte e destruição é representado aqui, né? Até pelo nome fantasia de ladrão, mas o nome realmente no CNPJ dele é Satanás, o enganador. E a gente é bem conhecido desse fornecedor, faz tempo. E do outro lado tem o representante Senhor Jesus Cristo, que nos apresenta uma vida abundante. Agora eu pergunto, qual de nós vai comprar roubo, morte e destruição conscientemente? Quem está disposto a levar para casa por um preço baratinho? Ninguém, irmãos. Conscientemente ninguém quer roubo, morte e destruição. O problema é que o produto que Satanás vende não vem como um frasco preto com um rótulo, com uma caveira e 2 ossinhos. E nem escrito perigo, deixe longe do alcance das crianças. Não. Ele vem numa embalagem muito bonita e atraente e entra nas nossas casas todos os dias. E a gente tem adquirido, comprado e comido essas porcarias. E permitido que o roubo, morte e destruição entre sorrateiramente nas nossas casas, na nossa vida. Ao passo que o Senhor Jesus Cristo nos apresenta um produto muito simples. Talvez seja até um pouquinho sem graça quando diz, não, vida abundante. Talvez se Jesus tivesse dito, ei, o ladrão veio somente para roubar e matar e destruir, mas eu vim para que lhe dá dinheiro. A gente queria mais, queria mais. Mas se você, queridos, decidir comprar, levar para casa, eu vou dizer, ele nem custa nada, é um produto que é gratuito, é de graça. E você decidir abrir, você vai descobrir que dentro desse produto que para você era sem graça, está a prosperidade, está a vida abundante. Amém? Está a saúde divina, está a alegria, está a paz que a gente sempre almeja. No entanto, a gente está comprando produto estragado todos os dias na expectativa de adquirir o que a gente não tem. Quantos estão trabalhando 16 horas por dia na expectativa de conseguir uma vida melhor? Em paz. Mas a paz não está nessa embalagem, a paz está na outra. Na que a gente considera sem graça. Quando o homem decidiu se colocar debaixo da influência de Satanás, ao invés de estar debaixo da influência da palavra de Deus, ele acolheu para si algo que ele não tinha noção do tamanho do estrago que ele faria. E Satanás não enganou ele assim tão grande não, que ele disse, olha, pode comer, rapaz. Essa árvore te dá conhecimento, experiência no bem e no mal. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que Deus, depois de haver criado o homem e a mulher, os abençoou. A palavra abençoou é liberou para prosperar. Deus os abençoou, Deus lhe deu tudo. Eles se tornaram benditos, abençoados. Por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus só tem o bem para a gente. Tudo que Deus deu foi o bom. E ele passou a viver o bem de Deus dentro do Éden. A proteção, a preservação, a cura, a prosperidade, as regalias. Tudo ali dentro daquele jardim era bom. Tudo era bom. Deus só tem o que é bom. Deus só dá boas dádivas. Deus só dá presente. Deus só dá alegria. Mas Satanás disse, mas era bom tu experimentar um pouquinho do mal. E o homem comeu. Satanás só deixou de dizer que conhecer o mal é muito mais de saber que o mal existe. Conhecer o mal é se tornar participante com ele de uma experiência. Conhecer é adquirir experiência, é se tornar participante. Ao tomar daquele fruto e se colocar debaixo da influência do maligno, o homem atraiu para si uma maldição que ele não fazia ideia do tamanho que era. Em troca do prazer que lhe estava proposto, ele vendeu a própria vida, tornando-se agora escravo do pecado. Preço à vida. A Bíblia diz que tudo que atraiu Eva foi concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Viu que a fruta era boa, atraente aos olhos, boa para comer e boa para se obter discernimento, conhecimento. Tomou do fruto e comeu. Satanás, ele não nos oferece algo feio, ele nos oferece algo bonito. É como um labirinto, você acha uma porta e diz, olha, vou entrar aqui, vou resolver o meu problema. E quando você entra, tem mais 4, 5 portas para você abrir. O homem acolheu a maldição. Deus vira para o homem e diz, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. O homem era bendito, se tornou maldito. O homem que acolheu, Deus nunca amaldiçoou, porque Deus não tem o mal para ninguém.
Deus só tem o bem. O homem se amaldiçoou, o homem tomou a posição de maldito, o homem decidiu assumir essa posição para si. E o homem que vivia agora nesse jardim, num estado de graça, diga comigo, graça, onde Deus era o supridor de todas as coisas na sua vida, agora vendeu a sua vida para o diabo. E passou a ser escravo do pecado e viver no império de trevas. Tornou-se escravo, preço, própria vida. Só tinha uma forma dele se livrar disso, morte. Só que uma vez que ele morresse, estava separado para sempre da vida de Deus. O homem entrou num buraco sem fim, sem volta. Mas a Bíblia diz, narrada pelo apóstolo Paulo, no livro de Efésios capítulo 2, a partir do verso 4, mas Deus que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo quando estávamos mortos, e com Ele nos fez ressuscitar, e com Ele nos fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. Pastor, como é que se deu isso? Nós estávamos aqui, e o nosso destino era morte. Morte. Estávamos destinados à morte, cada um morrendo por sua vez. Eu ia morrer primeiro, depois o outro ia morrer, 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 e por fim toda a humanidade destinada à morte. Toda a humanidade, muitos já tinham morrido, muitos estavam morrendo e outros ainda iam morrer, mas todos estavam destinados à morte, porque todos os pecados e destituídos estavam da glória de Deus, porque todos eram da mesma descendência, da mesma linhagem de Adão, da primeira criação, que se perdeu, que se corrompeu. Estava todo mundo perdido, todo mundo morrendo aos poucos. Aí a Bíblia diz que Deus envia o seu Filho ao mundo, e Ele não nasce ali, Ele nasce aqui, cheio de glória, cheio de verdade, cheio de graça. Como eu falei, Ele não nasceu porque Deus o deu aqui ao mundo, não, Ele nasceu como filho, e como filho Ele viveu uma vida que intrigava os homens, porque os homens nunca tinham visto um ser humano viver uma vida daquela, mas era uma vida que era muito familiar a Deus, porque era a vida que Deus tinha planejado para todos os homens. Jesus viveu a vida que todo mundo deveria ter vivido, uma vida que era completamente avessa à doença, à morte, à miséria, uma vida cuja as leis naturais não o impediam de fazer nada, quando necessário ele andava até por cima das águas. Essa era a vida que era para a gente viver. Ele não cometeu pecado, mas no momento certo, na plenitude dos tempos, ele disse: chegou a hora de eu me entregar para resgatar aquilo que se havia perdido. Aleluia. Imagine Jesus chegando dizendo: pronto, estou aqui. Eles estão escravizados, não estão? Estão. Vão tudo morrer, não vão? Vão. Eu vim resgatá-los. Ah, mas o preço é muito alto. Quanto é? Ele disse: a vida. Ele disse: eu pago, não tem problema não. A Bíblia diz: se por um homem, diga Adão, todos pecaram, também por um homem todos se tornaram justos. Entendeu? Um ato de desobediência condenou toda a humanidade. Um ato de justiça gerou para Deus uma nova criação. Jesus, até esse momento, antes dele se entregar, ele não tinha nada a ver com Adão, não tinha nada a ver com a gente, não tinha nada a ver com essa criação caída, nada, absolutamente nada. Mas no momento que ele diz: eu vou me entregar para poder resgatá-los, o problema era um só: ele não tinha pecado. Se ele não tinha pecado, como é que ele podia morrer? Se o salário do pecado é a morte, ou seja, a morte é apenas uma consequência do pecado. Se ele não tinha pecado, não tem consequência, não tem morte. Mas estava escrito lá em Levítico, no Antigo Testamento, uma pequena frase que fazia toda a diferença: todo homem que for pendurado no madeiro se tornará maldito. E ele, sem ter conhecido o pecado, sem ter pecado, sem dolo nenhum ter sido encontrado em sua boca, decidiu se entregar à morte, e morte de cruz. No momento que Jesus sobe naquela cruz, e eles o prendem lá naquela cruz, ele se torna maldito. E se tornando maldito, ele se torna um conosco. E ele sai da sua maravilhosa graça, e ele passa agora a fazer parte do rol dos malditos. Conosco. Só tem uma coisa: ele não tinha pecado. E ao morrer, ele não morreu por si mesmo, ele morreu por nós. Não importa qual seria a ordem em que cada ser humano ia morrer. No momento que ele morre por todos os seres humanos de uma vez só.
Agora eu pergunto, imagina que o pastor Anderson tivesse que pagar uma pena de 1 ano na cadeia, e eu vou lá e pago 1 ano na cadeia para ele. Ele está devendo mais alguma coisa? Não. Agora imagina se ela e ele tivesse devendo 1 ano na cadeia, e eu fui lá e paguei 1 ano por eles todos. Amém. Eu paguei por todos, logo todos pagaram. Aí Paulo diz, espera aí, esse amor me constrange. O cara morreu por todo mundo. É como se todo mundo tivesse morrido no mesmo dia, na mesma hora, da mesma forma. Todo mundo morreu quando ele morreu. Um morreu por todos, logo todos morreram. Todo mundo morreu de uma única vez naquela cruz. Naquela cruz não era Jesus, era a humanidade em Adão morrendo. Todos morreram ali. Ele disse, isso me constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, quando Jesus morre na cruz, ele exterminou, acabou, aniquilou a primeira criação. Lembra a primeira criação que estava bonitinha lá no Éden, que Deus fez? Jesus acabou com ela na cruz. Jesus destruiu a primeira criação. Ele enterrou a primeira criação na cruz. Ele matou todo mundo de uma única vez naquela cruz. Um morreu por todos, logo todos morreram. Acabou-se a primeira criação, acabou a lei, a condenação, o pecado, acabou tudo. Tudo que era participante da primeira condenação ou da primeira criação ficou naquela cruz. Existe uma história da humanidade até a cruz, existe outra história da humanidade da ressurreição em diante. A primeira humanidade veio até a cruz, depois outra. Não é à toa que o mundo é dividido entre antes e depois dele. Agora, olha o que ele diz em seguida. Ele diz, o amor de Cristo me constrange. Quando eu fico pensando no seguinte, ele morreu por todo mundo. Então todo mundo morreu no mesmo dia, de uma vez só. Agora, ele morreu por todo mundo, não é para que a gente agora fique à toa sem fazer nada. Ele disse, ele morreu por todo mundo, para que aqueles que agora vivem, os quais deveriam estar mortos, mas já que ele morreu, todo mundo morreu e já estão vivos aqui ainda. Ele diz, já que ele morreu por todo mundo, é para que aqueles que agora estão vivos não vivam mais para si mesmos. Irmãos, preste atenção. Esse camarada ia passar o ano de 2017 na cadeia. Raciocina comigo. Aí eu vou lá em 2016, assumo o lugar dele, tomo o lugar dele, passo 1 ano. Aí 2017 era para ele estar na cadeia, não era? Mas agora ele vai estar livre, sim ou não? É justo ele viver para ele ou é justo ele viver para mim? Entendeu agora? Ele morreu por todos, logo todos morreram. Mas já que eu estou vivo, querido, não é justo eu viver para mim. É justo eu viver para ele, que por mim morreu e ressuscitou. Entendeu agora? O que Paulo está dizendo? Aí Jesus chega lá e diz, como é aqui o negócio? Vocês estão todos escravizados? Estão. Mas eu quero resgatá-los. Quanto é? Ele salva a sua vida. Se você morrer, eles estão livres. Aí ele morre. Quando ele paga o preço, queridos, nós deixamos de ser escravos do pecado. Fomos comprados pelo mesmo preço. A nossa vida foi paga, foi resgatada, foi redimida pelo preço da morte e do sangue de Jesus. Agora nós pertencemos a ele. Ele pega todos os seus escravos e traz para cá. Só que ele não me comprou para me deixar aprisionado, ele me libertou. Ele disse, pode ir, está livre. Eu digo, mas eu não quero ir mais, quero ficar perto de tu agora. Ele disse, não rapaz, vai embora, eu te comprei para você ser livre. Não quero, vai embora, vai embora. Eu disse, não, eu quero ficar. Ele disse, então você vai ter que dizer publicamente para todo mundo que eu sou o seu Senhor, para que todo mundo saiba que não é por obrigação. É por isso que nós declaramos publicamente, Jesus Cristo é o meu Senhor. Porque ninguém vai poder dizer, e aí tu serve a Jesus, vai fazer o que? Ele me impõe? Não, querido, você diz publicamente que Ele é o seu Senhor. Foi você que escolheu servir a Ele. Ele te libertou. Aleluias. Ele diz, por isso que de agora em diante, quando eu olho para alguém, eu não posso julgar essa pessoa, ou considerar essa pessoa, como se ele fosse um descendente de Adão. Por quê? Porque o descendente de Adão morreu na cruz. Sim ou não? Ora, se um morreu por todos, logo todos morreram, ele morreu. O descendente de Adão morreu. Sim ou não? Então eu não posso mais olhar para ele como se fosse descendente de Adão. Porque mesmo que quando eu olhava para Cristo, naquela cruz, eu via ele como um descendente de Adão, ele morreu como descendente de Adão, morto naquela cruz. Mas quando ele ressuscitou no terceiro dia, ele não era igual.
Ele nasceu, ou ressurgiu, ou ressuscitou para uma nova criação. Ele inaugura um novo estilo de vida. Ele sai glorificado e com um poder agora indestrutível, que nem a morte mais tem poder sobre ele. Antes de Jesus morrer na cruz, ele poderia pecar, ele poderia morrer e ele poderia ser condenado. Tanto que ele foi tentado. Só que uma vez que ele ressuscitou, nem Satanás pode tentar ele mais. Ele agora, nem a morte tem poder, ele venceu a morte. Aí ele conclui com o seguinte: por isso, se alguém está nele, quando ele ressuscita no terceiro dia, ele ressuscita para uma nova criação. Diga, ele é uma nova criação. A criação de Cristo, de Adão acabou, começou a criação de Cristo. Só que Paulo diz que Deus tinha nos escolhido nele antes da fundação do mundo. Então nessa nova criação de Cristo, dentro dele já estávamos nós. Quando eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida, eu atraio essa verdade para mim. E agora eu faço parte da nova criação. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, não é criatura, criação. Você saiu da criação de Adão, passou a ser criação de Cristo. Você não é mais aquele feito do barro, você é feito de Cristo. Entendeu agora? Agora, venha o versículo 18, por favor. Versículo 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Tudo isso provém de Deus. Tudo que eu falei aqui foi iniciativa de Deus, irmãos. Deus nos criou lá em Adão. Deus nos abençoou em Adão. Deus nos deu o Éden em Adão. Deus nos guardou, nos protegeu, nos amou, nos deu tudo em Adão. Nós pecamos, nos desligamos de Deus. Deus continuou insistindo. Deus fez aliança com homens. Deus desceu aqui na terra. Deus planejou uma redenção. Deus enviou Jesus ao mundo. Deus mandou Jesus para a cruz. Jesus morreu na cruz. Jesus foi ao inferno. Jesus ressuscitou. E você fez o quê? Nada. Só recebeu tudo isso pela fé. Diga, tudo isso foi propósito, provisão de Deus. Foi Deus que proveu tudo isso. Foi Deus que fez tudo isso acontecer. Agora, Ele não fez tudo isso para te deixar de fora. Ele disse que Ele fez tudo isso, mas lhe deu o ministério da reconciliação. Eu fiz tudo por você, agora faça um pouquinho. Conta para os seus irmãos o que eu já fiz. Qual é o seu papel? Abre a boca e fale a palavra. Aleluia. Por isso que Paulo diz: se o amor de Cristo me constrange, eu não posso viver para mim mais. Eu não posso mais. Deus proveu uma salvação dessa, me resgatou do império das trevas. É porque, irmãos, a gente é pequeno, a gente pensa só na terra. Queridos, a gente estava destinado para a morte eterna. Você ia passar a eternidade no inferno. Pensa numa desgraça. A gente tem uma dor de dente bem doída, a gente quer morrer. Agora pensa a tormenta do inferno o resto da vida, irmão. Ele nos resgatou disso. Ele nos tirou da miséria, da pobreza, da ignorância, das trevas. Ele nos resgatou de tudo isso e nos trouxe de volta, nos abençoou, nos deu vida, nos deu tudo, irmão. Nos deu saúde, nos deu prosperidade, nos deu graça, nos deu paz. Quem pode impedir você de sorrir hoje? Quem pode determinar o teu futuro amanhã? Só Deus, irmão. Só a palavra pode. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. Nós recebemos tudo dele. E a única coisa que ele pede de nós é: prega o evangelho. Viva a vida que eu te dei. Fala. Aleluia. Versículo 19. Ele diz: a saber que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, aos seus pecados. Ele confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte que agora somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus estivesse exortando o mundo por nosso intermédio, dizendo: em nome de Cristo, pois rogamos a vocês que vos reconciliem com Deus. E a nossa mensagem é muito simples: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a mensagem da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a mensagem da reconciliação. Você não precisa pregar outra coisa, não. Agora, ele podia ter dito com todas as letras ali, dizendo assim: e ele nos fez escravos de Cristo. Mas ele preferiu botar embaixadores.
para mostrar a natureza do convite. Não é imposição, é um convite. Amém. Aleluias. Agora, para quem que ele deu esse ministério? Para todos aqueles que morreram nele e ressuscitaram nele. Alguém morreu em Cristo? Alguém ressuscitou em Cristo aqui? Está falando com você isso. Não é para a gente ser crente só de vir para a igreja, sentar, ir embora, sentar, ir embora, sentar, ir embora, sentar, ir embora. Não é para mim vir para a igreja, querido, só para prestar conta para o pastor. Ou para a minha consciência. De dizer, não, eu preciso ir na igreja, fazer o que? Tem que ter uma religião. Não, é para você entender, ao ponto disso te constranger, te empurrar e te pressionar. E dizer, a igreja para mim é como um quartel-general, eu vou absorver tudo que eu puder. Mas quando eu sair de lá, eu saio igual uma bomba. E aí pensando nisso, a gente deixa de ser uma igreja pedinte. E passamos a ser despenseiros. Aleluias. Eu acho engraçado que... Não que a gente não tenha o direito, querido. Deixa eu te dizer uma coisa interessante aqui. Quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado, e os sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, ele vai dizer o que vai acontecer. O que é que vai acontecer em meu nome? Quem lembra? Uma só pessoa vai falar, fala aqui. Eu vou abrir aqui, porque depois... Vai abrir, né? Tá bom. Melhor, professor, abre aí. É no Novo Testamento, viu? Abre aí. Marcos 16, 15, 16. Tá bom. Jesus, aproximando, falou-lhes e disse: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, ensinando... a guardar todos os mandamentos que eu vos ordeno. Isso. Ele está falando que é Marcos, aqui é Mateus. Marcos 16, pronto. Aí, 15, ó. 16. Ide por todo E mundo. disse-lhes: Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais vão de acompanhar os que creem. Em meu nome expellarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não fará mal algum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Glória a Deus. Quantos creem nesses sinais aqui? Quantos creem nesses sinais operando aqui dentro? Mas não deveria. Porque sinal não é para a igreja não, é para o mundo. Alô? É isso que você tem que ter consciência. Você já foi alcançado por isso faz tempo. Quando você morreu em Cristo e ressuscitou para uma nova criação, nessa nova criação em que você pertence, não tem doença mais. Não tem miséria mais. Não existe isso para a sua vida. Pastor, mas como é que ainda está na minha vida? Porque você ainda não entendeu aqui e não deixou cair aqui. A prova disso é que a gente vive pedindo algo que já recebeu. Quando a gente começar a entender que isso já é uma realidade em nós, a gente vai começar a dar ao invés de pedir. Dar a quem? Ao mundo, irmãos. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a quem? Ao mundo. Quem é que vai crer e vai ser batizado? O mundo. Onde é que os sinais vão acompanhar? No mundo. Mas a gente quer receber os sinais na igreja e esquece o mundo. E critica o mundo na internet. Né? Outro dia eu estava lendo um texto de uma irmã nossa lá do Rio de Janeiro. Maravilhoso o texto. Falando sobre o negócio da moda aí dos gêneros aí. Um monte de crente botando opinião. Absurdo, moda do gênero. Parará. Querido, absurdo é se fosse um crente fazendo isso. Mas o mundo tem que fazer isso mesmo. A gente quer controlar o que o mundo faz. Você teria que controlar o que a gente faz. A Bíblia diz que o mundo vai se sujar cada vez mais. Mas nós precisamos nos purificar cada vez mais. Nos limpar cada vez mais. Alô? Sabe o que é pior do que o mundo, homem vestir roupa de mulher e mulher vestir roupa de homem? Sabe o que é pior do que isso? Um crente não ajudar o irmão. Aí é muito pior. Por quê? O mundo vestir homem, vestir roupa de mulher, mulher vestir... É normal, é o mundo. Mas um crente deixar de amar o irmão?
Não é normal. Diga, eu fui alcançado, eu fui resgatado, eu fui redimido, eu fui feito nova criatura, uma nova criação em Cristo, para boas obras, para fazer o bem. Amém. Agora me foi dada a mensagem da reconciliação. Para quem? Para todos nós. Não é uma responsabilidade só dos pastores e dos evangelistas, é nossa como igreja. Agora, dentre todas, pastor, mas eu tenho dificuldade. Então tudo bem, Jesus disse, está tudo certo. Fica tranquilo. Está com dificuldade de fazer isso? Fica tranquilo que eu já pensei em tudo. Eu já mandei Paulo escrever lá em Jesus estava falando, eu já mandei Paulo escrever lá em Efésios capítulo 4. Eu falei, quando eu subi às alturas eu distribuí dons aos homens, e eu chamei uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e mestres. Sabe para quê? Para preparar você para ir lá fora pregar para os outros. Alô? Outro dia eu fiz uma analogia bem interessante lá no Buritiza. É como se fosse assim, Deus nos resgatou, irmão, nos tirou do vale da perdição de tudo. Aí disse assim, agora qual é o nosso caminho? Não, rapaz, é só para vocês participar comigo desse negócio. Vamos fazer o seguinte, vamos andando, vamos caminhando todo mundo. O seu trabalho vai ser caminhar. Viva a vida de Deus, está tudo certo. O povo vai ver a sua vida e vai ser impactado com o que você está vivendo. Aí a gente começa a andar, mas aí tem uns tropeços aqui, uns tropeços acolá. Aí Deus disse, cara, tá difícil, não tá? Tá, eu vou separar uns aqui, peraí, ó. Eu vou chamar você. Para quê? Para preparar um caminho melhor para eles. Então eu vou dar para você um trator, 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 vou dar para você um trator. Para quê? Para fazer um caminho mais plano para os que vêm atrás poder caminhar mais tranquilo. Qual é o objetivo deles? Facilitar as coisas para vocês. Sim ou não? Aí para isso, Deus não ia mandar eles fazer isso na mão, arrancar toco na mão. Deu para eles um trator. Nós estávamos todos... Vocês todos têm que ter a mensagem da reconciliação para facilitar a vida para vocês. Deus chamou um para apóstolo, profeta, pastores, evangelistas e mestres. Para quê? Para preparar você, para as coisas ficarem mais fáceis para você. É como um trator. Eu pergunto, agora você tem um trator? Sim ou não? Mas seu nome é trator? É? Não. E por que tem gente que briga por cargo na igreja? Alô? E por que tem gente que, se não tiver um pastor no nome, ele se acha menor do que os outros? Devia chamar agora, em vez de chamar Rafael, chamar trator. Se as pessoas perdem os seus próprios nomes para se chamar pastor, queridos, ser pastor, profeta, evangelista, é só uma ferramenta para ajudar você a desenvolver o seu trabalho. Qual é a diferença de mim para você? Nenhuma. Eu fui resgatado igual a você, eu fui salvo igual a você, eu sou exatamente igual a você. A única diferença é que ele me deu um trator, uma ferramenta. Aí eu digo assim, eu não sei dirigir trator, é difícil. Ele disse, fique tranquilo, você acha que eu ia fazer isso e ia deixar você no aperto? Rapaz, já paguei o curso. Aí no versículo 7 diz, e a graça lhes foi dada proporcionalmente ao dom. O que é graça? A habilidade de Deus para fazer o que na sua força você não consegue. Amém. Ele deu um trator, mas eu não sei pilotar. Ele não tem problema não, já lhe dei a graça. Amém. Então alguns que foram chamados dentro dos 5 dons, proporcionalmente recebeu graça, uma ferramenta e a habilidade para administrar a ferramenta. Para quê? Para ajudar os outros. Irmãos, ser ministro é só o único objetivo, amar as pessoas. Se você não consegue amá-las antes de ser ministro, esquece. Eu vou dizer de novo, se você não consegue se relacionar com pessoas e amar pessoas antes de ser ministro, esquece. Vai procurar fazer outra coisa, vai fazer faculdade, é melhor. Senão você não vai dar conta não, porque ministério é para amar gente. Ministério é para ver pessoas crescendo, avançando. Se você não gosta de ver gente crescendo mais do que você, sai do ministério. Ministério é para isso, querido. Não tem motivo de vanglória. Sou pastor, tem um trator, e daí? Vai ter que trabalhar para mim, fazer estrada. Vai fazer estrada para me passar. É isso que é ser ministro. Diga, a graça é dele, o dom é dele, eu sou dele.
6:1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem o quê? Em vão a graça de Deus. Espera aí, é possível receber graça em vão? É. A graça é a habilidade para você lidar com as pessoas. Quando você está machucando seu irmão, você está inutilizando a graça. Quando você não está pensando em quem está do seu lado, você está inutilizando a graça. Quando a sua motivação está errada, está inutilizando a graça. Amém. Não torne vã a graça de Deus. Amém. Aí ele vai fazer o seguinte, pois ele diz, aí ele vai dar um versículo do Antigo Testamento para poder justificar o que ele está dizendo. Mas eu quero que você leia direto no versículo 3, que ele vai dizer como é que a gente faz, o que é que acontece quando a gente torna a graça em vão. Ele diz, não torne a graça de Deus em vão. 3, dando motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Sabe por que tem um monte de ministério desacreditado? Porque se usa a graça em vão. E a graça é uma habilidade para fazer o que na minha força eu não consigo. Por exemplo, quando se trata de pecado, o que a graça faz? Cobre o pecado que você cometeu para que nada aconteça com você? Ou te dá força para você não pecar? Exatamente, é aí que muitos confundem graça com misericórdia. A graça te fortalece, te dá uma habilidade divina para não fazer o que é comum. Você recebe o que não merece, uma graça, um poder para fazer, para não pecar. Mas se pecar, querida, aí é só a misericórdia, porque a consequência vem. E aí a misericórdia impede que você receba o que você merecia. A graça não invalida o pecado, a consequência do pecado. A graça te dá chance, a habilidade para não pecar. E eu estou falando sobre relacionamentos interpessoais. A gente precisa despertar para isso, ao ponto de permanecer convicto de que Cristo morreu por você. Cristo morreu por você. Se Ele não tivesse morrido, você ia para o inferno. Não foi você que decidiu, foi Ele que morreu por você. Você só tomou conhecimento disso. Ele fez tudo. Ele fez tudo, irmãos. Ele fez tudo. A gente só tomou conhecimento e aceitou o que Ele fez. O mínimo que podemos fazer é viver uma vida para Ele. Pela graça. De graça. Amém. Aleluia. Diga a graça. Eu vou te mostrar só mais um versículo. Abre comigo. Tito. Você sabe onde está Tito? Vou lhe dizer. Tem gente que nunca leu Tito, eu vou lhe dizer agora. Timóteo, Tito. Antes de Filemon. Tito. Capítulo 2. Versículo de número 11. E esse é o último versículo, eu prometo para você que eu vou ler agora. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia. Versículo 12. Educando-nos, para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Sabe o que é que nos ajuda a viver sensata, justa e piedosamente? A graça. Amém. Então não utilize a graça de Deus. Essa graça está disponível para nós, irmãos. Tranquilo, diga tranquilo. Diga estou em paz. Vivendo na paz. Amém. E não inutilizando a graça. Amém. Antes, dando lugar para que a graça se manifeste poderosamente em nós. A graça se manifestando poderosamente em nós. Amém. Aleluia. Você pode se colocar de pé.
Glória a Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom. Nos resgatou do império das trevas, nos colocou de volta no reino do Filho do seu amor. Aleluia. A sua bondade, o seu amor nos resgatou, Senhor, de toda maldição e nos deu bênção, Senhor. Nos colocou de volta na bênção, na graça. Em graça, Senhor. Nada mais nos aflige, nada mais. Dor, doença, miséria, pobreza, nada disso vai me atingir mais, nada, porque estou na graça. Diga, estou na graça. Eu não vivo mais pela lei, eu vivo na graça. Amém, queridos. Aleluias. Todas essas coisas ruins, irmãos, são consequência do pecado. Todas essas coisas ruins são consequência de você estar na lei, debaixo de maldição. Mas uma vez que Ele te resgatou da lei, te levou para a graça. Te resgatou da lei, te levou para a graça. Você foi redimido de todas essas misérias e mazelas que há no mundo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você tome posse da graça, só isso. Amém. Aleluias. Levante suas mãos. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor. O Senhor que sonda os corações e nos conhece. O Senhor que sabe, Senhor, de cada uma das nossas necessidades. O Senhor que pode, por meio da revelação do seu conhecimento no coração de cada um aqui, Senhor, restaurar de uma única vez, Senhor, tornando, Senhor, plenos em Ti, para que a graça possa pegar junto com eles, educando o Senhor, para que reneguem as paixões e vivam de maneira justa, sensata e piedosa, Senhor, em nome de Jesus. Essa é a vida que o Senhor preparou para nós, para que nós vivamos, Senhor, conscientes da graça, conscientes dessa graça, conscientes dessa graça, uma habilidade para ser divino, uma habilidade, Senhor, para mover-se, Senhor, em favor de outrens. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Graça, Pai. A graça, Senhor. A sua graça em nós. A sua graça em nós. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Sua graça em nós. Somos salvos. Salvos pela graça. Salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Salvos pela graça, Pai. Resgatados, salvos. Mas com um compromisso, Senhor, de mostrar ao mundo, Senhor, a verdadeira vida, através da nossa vida, Pai. Aleluia. Ajudando pessoas, Senhor. Ajudando, manifestando o amor, manifestando, Senhor, graça, manifestando favor. Aleluia. É isso que nós faremos, ó Pai, todos os dias da nossa vida. Manifestar a sua graça, manifestar o seu favor em todo o tempo, em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia. É a graça que te pega, irmãos, quando você não merecia. Você merecia a morte. Foi a graça que nos resgatou da morte e nos levou de volta para a vida. É a graça que nos tira do mundo. É a graça que nos traz para Cristo. A graça. Graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus. Não se esqueça que em todo tempo Satanás vai tentar trazer a influência dele, contrapondo a palavra de Deus. Mas sabe de uma coisa? Agora você está munido com algo chamado graça. Para dizer: Satanás, comigo não. Sabe por que Jesus não rendia de forma nenhuma a Satanás? Porque ele estava cheio da graça. Cheio da graça. Seus amigos, seus discípulos e apóstolos disseram: nós vimos nele a graça. Graça e verdade. A plenitude da graça estava nele. E dele nos compartilhou graça sobre graça. Graça sobre graça. Aleluia. Eu quero te fazer um convite nessa manhã. Se você entrou aqui e infelizmente ainda está preso nas coisas deste mundo, irmãos, coisas que às vezes nos apresentadas como boas, mas que a gente sabe que o final tem trazido decepção e morte, e você deseja desfrutar dessa graça, só tem uma forma de fazer. É aquilo que eu te falei, é dizer publicamente: não, Jesus me libertou, mas eu vou dizer publicamente: eu quero continuar com Ele. Eu quero que Ele seja o meu Senhor. É isso que a Bíblia diz: aquele que declara publicamente que Jesus é o Senhor é automaticamente resgatado. Amém.
Tem alguém em nosso meio que deseja declarar Jesus como Senhor, que ainda não fez publicamente isso? Eu quero convidar você. Eu sei que tem pessoas aqui nessa manhã que estão com o coração apertado diante dessas palavras e querem mudar de vida, querem ter uma nova oportunidade e reescrever a sua história. Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando hoje para entregar a sua vida para a graça, para a maravilhosa graça de Deus, onde Jesus Cristo é Senhor e Rei da sua vida. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Amém? Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus ou reconciliar-se com o Senhor nessa manhã? Tem alguém que deseja? Levante a sua mão mais alto que você puder, se você estiver aqui. Eu quero orar por você. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Todos são salvos aqui? Todos desfrutando da graça? Glória a Deus. Diga: Deus é bom. Aleluia. Agora deixa eu falar algo com você. Você se entrou aqui hoje nessa manhã com algum sintoma de enfermidade? Nesse momento eu quero que você ponha a mão, se é possível colocar, sobre essa enfermidade. Eu quero fazer uma oração com você, você vai repetir comigo. Você vai dizer: Senhor Jesus, hoje eu conheci um aspecto legal da redenção, e Ele me diz que o Senhor já me resgatou da maldição. Portanto, eu sei que doença não faz parte da nova criação em Cristo. Jesus não tem doença, portanto eu, estando nele, também não tenho. Eu dou uma ordem agora para Satanás, para a doença, para a enfermidade, bater em retirada agora da minha vida, porque eu não aceito permanecer nessa condição. Eu vou sair daqui hoje completamente curado, restaurado, purificado, e eu vou contar para o mundo aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Amém? Glória a Deus. Agora celebra a sua vitória, você que fez essa oração. Aleluia. Eu sei que milagres já ocorreram no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Depois você vai procurar se ainda tem dor, se ainda tem enfermidade aí. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por uma pessoa aqui, peraí. Eu quero orar por uma pessoa só. Eu vou impor as mãos só sobre uma pessoa que entrou aqui hoje e tem problemas nos rins ou pâncreas. Se você está aqui, tem um problema um desses dois órgãos aqui. Foi diagnosticado com algum problema nesses órgãos. Eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar por você. Só sobre isso, eu não vou orar mais sobre nada. Os outros já receberam tudo. Tem alguém aqui que tem algum problema renal ou no pâncreas? Venha. Eu percebo o Senhor falando no meu coração que tem alguém que está com o órgão crescendo, está aumentando volume, tamanho. Não sei se é rim. Tem alguém aqui com esse problema também? Eu vou orar por elas, mas eu quero orar também por uma pessoa específica que ainda não veio. Você tem sofrido inchaço na barriga, assim, do lado direito da sua barriga, inchaço. Glória a Deus. Chegou. Eu sabia. Eu vou orar para vocês também. Nunca jamais aconteceu isso e a pessoa não foi completamente sarada. Nesse momento, será assim?
Glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor? Amém, amém, amém. Você pode se assentar por um minuto? Glória a Deus. Nós vamos ter o nosso momento de dízimo e oferta, e depois hoje nós vamos ter uma apresentação de uma criança. Eu queria que você ficasse até o final. É um momento maravilhoso e é um momento que a gente deve honrar. Amém. Hoje a gente honra os nossos irmãos, e lá na frente você vai casar, vai ter filhos, Deus vai honrar a sua vida. Amém. Dá agora aqui. Aleluia. O nosso irmão Pedro, claro que junto com seus pais, né? Ana Flávia e Luiz Carlos, venham para cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Venham, sentem-se aqui. Eita, Pedro, você está muito grande, menino bonito. Glória, tudo bem? Flavinha, tudo jóia? Bem-vindo, sentem-se. Então, povo lindo de Deus, esse é um momento que eu gosto de fazer, eu acho sensacional. Todas as vezes eu explico tudo de novo, porque tem muita gente que tem chegado na igreja e eu gosto de falar disso de novo, amém? É muito interessante porque tudo aconteceu quando uma vez alguém chegou para mim e disse assim: pastor, meu menino nasceu, a igreja estava pequenininha. Hoje não, hoje nasce menino todo dia, né? Principalmente lá de Nova Lima, lá na minha casa, aí nasce mesmo. Mas naquela época a igreja era pequenininha, nascia um a cada 3 anos, né? Alguém chegou para mim e disse: pastor, meu menino nasceu e eu queria consagrar meu menino. Eu falei: consagrar seu menino? Ele disse: consagrar para quem? Eu disse: consagrar para Deus. Eu disse: você sabe o que significa consagrar? A pessoa disse: sei. Pois é, consagrar significa entregar, dar, abrir mão, destinar para um fim proveitoso. Deixa lá. Eu disse: mas é isso mesmo que eu quero. Eu disse: mas a Bíblia diz também que seu filho é o presente que Deus te deu. Tu já vai devolver. O mesmo dia que tu já recebe, já devolve. Que a gente vai consagrar algo que a gente acabou de receber, né? Eu disse: não, pastor, estou querendo apresentar meu menino. Eu digo: apresentar a quem? A Deus. Eu digo: Deus já conhece. Porque a Bíblia diz que Ele conhece desde o ventre da mãe. Para que eu vou apresentar para quem já conhece? Aí ela ficou: então quer dizer que a gente não faz isso não? Eu disse: faz, fique tranquilo. Eu só te falei isso para você entender qual é o propósito. Por quê? Porque às vezes a gente acha que esse momento é o momento da gente entregar o menino para o Senhor. É claro que a gente espera que o Senhor cuide dos nossos filhos, sim ou não? Mas antes de ser filho de vocês, Ana Flávia e Luiz, o Pedro é filho de Deus, e ele já cuida naturalmente dos seus filhos. Eu não preciso pedir para Deus cuidar do que é dele. Mas tem uma coisa que é importante: Deus decidiu entregar esses filhos nas mãos de vocês. E a Bíblia diz assim lá em Salmos, capítulo de número 127, versículo 3: herança do Senhor são os filhos, os frutos do ventre é o seu galardão. A palavra galardão é presente. O fruto do teu ventre é um presente de Deus para vocês. Então Deus acabou de lhe dar um presente. E a Bíblia diz: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche dele a sua aljava, pois não será envergonhado quando pleitear com os inimigos na porta. Então a Bíblia coloca um filho como uma flecha na mão do guerreiro, né? E obviamente coloca o pai como guerreiro. O pai é o guerreiro e o filho é a flecha. E a minha pergunta é sempre a mesma: de quem é a responsabilidade da flecha acertar o alvo? É da flecha ou do guerreiro? É do guerreiro. Então não adianta nesse momento a gente querer transferir a responsabilidade do nosso filho para Deus. Deus vai fazer de tudo para guardar o que é dele, mas Ele confiou o filho dele a nós. E é nós agora que temos que fazer de tudo para cuidar bem daquilo que Ele nos confiou. Então eu fico imaginando essa cena de um guerreiro, ou hoje não tem mais os guerreiros com arco e flecha, mas nós temos os atletas de arco e flecha. E eu vejo nas Olimpíadas, está próximo agora, a pessoa que vai lançar o seu arco, ele passa um bom tempo. Primeiro, né? Primeiro ele treina muito, mas no momento de soltar ele segura. E ele não solta aquele arco, aquela flecha, enquanto ele não tem a certeza de que ele vai acertar o alvo. Assim é filho, irmãos. A gente deve cuidar enquanto está nas nossas mãos. A gente tem que zelar e amar e fazer tudo que é possível enquanto ele ainda está aí e é dependente, porque vai chegar um tempo que você vai ter que soltar. E sabe de uma coisa, Luiz? Depois que a gente solta, não adianta correr atrás.
Depois que a flecha sai do arco, você, por mais que se esforce, você não vai mudar a trajetória. Então a gente precisa entender que esse momento é muito mais para nós, de responsabilidade como pais, de cuidar daquilo que é de Deus e que Ele nos confiou. É por isso, Ana Flávia, que a Bíblia diz, lá em Provérbios capítulo 29, verso 15, que a vara e a disciplina vão dar sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Irmãos, eu sempre desejei ter uma família grande, mas tinha uma coisa que eu sempre ficava com o coração apertado, é quando eu trabalhei em shopping muitos anos da minha vida, era quando eu via no shopping um menino esfregando os pés no chão, e a mãe dizendo, vai menino, pequenos tiranos sendo criados dentro das próprias casas, onde os filhos determinam como deve ser, e isso não alegra o coração de Deus. A Bíblia diz que a vara e a disciplina vai trazer sabedoria ao coração da criança, mas uma criança entregue a ela mesma vai envergonhar sua mãe. Eu quero que nós façamos uma pequena reflexão sobre algo. Nós estamos avançando na antropologia, na sociologia, onde hoje não se pode mais corrigir os nossos filhos com uma palmada na bunda, não pode mais. E eu te pergunto, e a violência melhorou ou piorou? Piorou e muito. Eu fui de um tempo, irmãos, em que eu chegava em casa, Ana Flávia e Luiz, às vezes eu chegava em casa e minha mãe dizia, que bala é essa que você está na mão? Que caramelo é esse que você está chupando? Lá não chama bala, chama caramelo. Diga comigo, caramelo. Caramelo é uma bala, amém? Minha mãe dizia, caramelo é esse que você está chupando? Eu disse, eu que achei ali. Ela disse, achou aonde? Eu disse, na rua. Ela disse, volta e devolva. Eu disse, mas mãe, um caramelo, eu achei na rua. Ela dizia, todo mundo que perde, volta no lugar que perdeu para procurar. É ou não é? É. Quer ver uma coisa? Você um dia foi no banheiro, num shopping, e se você esqueceu o celular lá no banheiro, aí você saiu, quando chegou no meio do corredor, você lembrou, onde é que você volta? É no banheiro ou não é? Você volta no lugar onde você perdeu. A minha mãe disse, pois volta e bota lá, porque o dono que perdeu vai voltar e vai procurar. Parecia um absurdo isso que minha mãe falava, mas depois ela me contava uma história. Ela disse, eu vou te contar uma história para você nunca esquecer. E eu nunca esqueci dessa história. Ela disse, eu conheci um menino que não tinha as mãos, e tudo começou quando ele chegou em casa e disse, olha mãe, que eu achei. A mãe disse, eita, que bênção, Deus está te abençoando. E ele gostou daquilo. E aí no outro dia ele chegou com outra coisa, disse, olha mãe, que eu achei. A mãe disse, eita, você está com um ganhador aberto, você é uma bênção. E ele começou a roubar para receber os elogios da mãe. E ele roubando, e as pessoas sem saber. E ele queria chegar em casa com as coisas sem a correção, sem a disciplina. Até que um dia a polícia pegou. E naquela época bateram tanto nas mãos dele que necrosou as duas mãos. E ele perdeu, tiveram que amputar as mãos dele. Minha mãe me contava isso chorando. E às vezes ela dizia, e de vez em quando ele virava para os pais e dizia assim, isso aqui é porque o senhor não me corrigiu. E às vezes chorando ela me dava 2 palmadas e uma chinelada e dizia, eu faço isso aqui para você não apanhar da polícia na rua. Disciplina faz parte, correção faz parte. A Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, porque quando ela for velha ela não vai se desviar. Não adianta eu dizer para elas, olha, o caminho certo é por aqui, meu filho, vai para a igreja, se eu não estiver com ele no caminho, se eu não der a mão com ele. Meu filho nunca vai saber o que é certo se ele não me ver fazendo o que é certo. Eu tive um problema no ano 2008, e eu saí da empresa que eu era sócio, participava dela. Infelizmente um dos carros da empresa estava em meu nome, e um dos motoristas da empresa acabou tomando um monte de multa, e esses pontos recaíram na minha carteira. E eu só fiquei sabendo alguns anos depois, não tinha como recorrer mais, eu tive que segurar o dano do negócio. E aí chega um ponto que a carteira estava estourada, vira um processo, você tem que agora resolver o processo. Aí você vai lá no Detran, e chegando no Detran você tem que entregar a sua carteira. Você tem que ficar 30 dias sem dirigir. Eu fui lá e entreguei a minha carteira lá. E falei para minha esposa, agora é com você, você que dirige. E nós saímos, e ela foi dirigindo, e meus 3 filhos estavam atrás. E aí estacionamos o carro, e na hora de sair o carro estava estacionado dentro da casa do irmão. E ela disse, meu filho, tire o carro da garagem, por favor, e bota lá fora para mim. Aí eu botei, quando eu entrei dentro do carro, que eu liguei o carro, ele disse, pai, você não tem carteira, por que você está dirigindo? Ele tem 5 anos de idade.
Alô. Então nós precisamos caminhar com nossos filhos e ensinar o que é bom. E sabe de uma coisa? A gente, enquanto tiver tempo, a gente vai afinar a nossa flecha, Luiz. Limpar, polir. Porque Deus confiou para vocês um tesouro inestimável. Pastor, afinal de contas, para que a gente vai apresentar esses meninos então? Para você, igreja. A Bíblia diz que nós devemos fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Acaba de nascer mais um membro da família, o Pedro, que você ainda não conhecia. Então hoje nós viemos aqui para te apresentar o Pedro, para apresentar a família natural, mas também para apresentar a família da fé. E nós somos corresponsáveis com o futuro do Pedro, para orar, para pegar junto, para quando vê na falta, na necessidade, chegar perto e dizer: e aí Luiz, e aí Ana, o que vocês estão precisando? Eu estou com vocês, somos uma família. E essa é a família da fé, que cresce forte e unida. E sabe de uma coisa? Deus nesse momento se levanta para ver como você acolhe com amor e com carinho aqueles que fazem parte da sua família. Amém? E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar, agradecendo a Deus e apresentando a você. Eis aqui Pedro, o novo membro da família da fé. Fiquem de pé, fiquem de pé. Glória a Deus. Pastor Adalberto, vem cá, me ajude aqui. Glória a Deus. Fique de pé agora. Pai Santo e Pai amado, eu quero render graças em nome de Jesus. Quero agradecer pela vida do Pedro, Senhor, nosso irmão, cujo o Senhor nos enviou, Senhor, como um presente. Colocou nas mãos de Luiz e Ana Flávia, Senhor, para que eles possam, Senhor, durante toda a trajetória terrena, se esforçar, Senhor, como bons guerreiros, lapidar essa flecha, Senhor, e prepará-la, Pai, para acertar o alvo. Em nome de Jesus, cooperando com eles toda a família da fé que aqui está, Senhor, para que ele tenha bom êxito em todos os seus caminhos. Nós sabemos que ele é seu filho, meu Pai, junto com ele toda a provisão necessária para uma boa jornada já foi depositado, Senhor, no céu, nos caixas celestiais, para que ele possa ter em tudo ampla suficiência, Senhor, para ter uma vida abundante. Nós já declaramos sobre ele, Senhor, toda a plenitude de vida, saúde, paz, alegria, Senhor, em todas as áreas, em o nome de Jesus. Nós lhe agradecemos, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos como família, para celebrar a vida de Pedro, Senhor, e a vida da família, em nome de Jesus. Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte, eis aqui seu novo membro. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar também agora por eles, Senhor, como família. Estenda as suas mãos para cá, para que eles se fortaleçam cada vez mais, Pai, unidos pelo amor, unidos, Senhor, por laço, Senhor, familiar, por sangue, Pai. Em nome de Jesus, para que eles possam refletir a imagem da família da fé, a imagem de Cristo Jesus, da Trindade Santa, Pai, em nome de Jesus Cristo, cooperando, Senhor, sempre com eles, o Espírito Santo os guiando, os conduzindo no caminho do sucesso, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos sobre eles, Senhor, toda a vida de paz, alegria, santidade, prosperidade, saúde, tudo o que eles, Senhor, tenham necessidades para criar os seus filhos na sua presença e no caminho do sucesso, em o nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para eles. Luiz, essa é uma pequena lembrança, é o nosso primeiro presente. É para ele, mas é mais para você. Não poderia ser outra coisa, senão a Bíblia Sagrada, para que você possa instruí-lo no caminho da verdade, no caminho do bem, para que ele possa desfrutar dos frutos da bondade de Deus, em nome de Jesus. E você, Ana Flávia, aqui tem uma pequena lembrança, uma recordação desse momento, certificando desse dia tão maravilhoso que Deus registrou nos céus para vocês. Amém? Dá uma salva de palmas para eles agora. Aleluia, glória a Deus. Podeis assentar. Muito obrigado, vão em paz. Amo vocês. Te amo, cara. Conta comigo, viu? Glória a Deus. Pastor Adalberto.